A caminho de uma entrevista, uma faxineira vê uma idosa cair no meio da rua. Ela decide ajudar, mesmo sabendo que pode se atrasar. Perde a vaga por alguns minutos, mas descobre que salvou a mãe do dono da empresa. E tudo muda. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O despertador tocou às 4:30 da manhã, cortando o silêncio denso do pequeno quarto na periferia de São Paulo. Juliana abriu os olhos devagar, acostumada com aquele horário que parecia uma punição diária. A claridade ainda não invadia as frestas da janela mal vedada, e o frio da madrugada paulistana penetrava pelas paredes finas do barraco onde morava com a filha de 7 anos, a pequena Isabela. Levantou-se em silêncio, tomando cuidado para não acordar a menina que dormia tranquila no colchão ao lado. Observou por alguns segundos o rosto angelical da filha, os cabelos cacheados espalhados pelo travesseiro surrado, a respiração suave e ritmada de quem sonha com um mundo melhor. Aquela imagem era sua força. Tudo o que Juliana fazia, cada sacrifício, cada humilhação engolida, cada madrugada roubada, do sono, era por Isabela. Para que um dia a menina tivesse o que ela nunca teve: escolhas. Foi até o banheiro minúsculo, lavou o rosto com a água gelada que caía fraca da torneira enferrujada, penteou os cabelos longos e escuros, prendendo-os num coque simples e apertado. Olhou-se no espelho quebrado, que distorcia um pedaço do seu reflexo, e tentou encontrar ali algum sinal de esperança. Aos 32 anos, Juliana carregava no rosto as marcas de uma vida que nunca fora generosa. Rugas prematuras ao redor dos olhos castanhos, pele ressecada pelo sol e pelos produtos de limpeza, mãos ásperas e marcadas por pequenos cortes e calosidades que contavam histórias de trabalho incessante. Vestiu o uniforme azul marinho de faxineira, o mesmo que usava havia 3 anos numa empresa de limpeza terceirizada. O tecido estava gasto, desbotado em alguns pontos, mas estava limpo e bem passado. Juliana fazia questão disso. Mesmo sem ter quase nada, preservava a dignidade através dos detalhes. Calçou o tênis branco surrado, pegou a bolsa de tecido remendada e saiu pela porta de madeira que rangia, trancando-a com cuidado. A rua ainda dormia quando ela começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus. Alguns cachorros vadios reviravam sacos de lixo na calçada, lampiões piscavam irregularmente, e o cheiro de esgoto misturado com o aroma de café que vinha de alguma janela formava o perfume característico daquela comunidade esquecida pelos mapas oficiais da cidade. Juliana conhecia cada viela, cada buraco no asfalto, cada esquina perigosa. Aquele era seu mundo, sua prisão invisível, o lugar de onde tentava escapar fazia anos sem nunca conseguir. O ônibus chegou lotado, como sempre. Ela entrou se espremendo entre corpos cansados que cheiravam a sabonete barato e suor antigo. Segurou-se na barra de ferro durante todo o trajeto, de 1h40 até chegar ao bairro nobre onde trabalhava. Observou pela janela a cidade se transformando gradualmente. Casas precárias davam lugar a prédios, ruas esburacadas viravam avenidas largas. Escuridão cedia espaço para vitrines iluminadas. 2 mundos separados por quilômetros de desigualdade silenciosa. Desceu no ponto habitual e caminhou 3 quadras até o edifício comercial onde prestava serviço desde que a empresa a alocara ali. Entrou pela porta de serviço, cumprimentou o segurança noturno com um aceno discreto, pegou o elevador de carga e subiu até o 12º andar. Ali começaria mais um dia de trabalho, invisível, limpando banheiros, esvaziando cestas de lixo, tirando pó de mesas e computadores, apagando vestígios da presença de pessoas que nunca olhavam para ela. As horas se arrastavam enquanto Juliana esfregava, varria, passava pano. Seus pensamentos, porém, não estavam ali. Estavam fixos na entrevista de emprego marcada para aquela tarde. Finalmente, depois de meses enviando currículos, recebera uma resposta. Uma empresa de médio porte procurava alguém para o setor administrativo, uma vaga de auxiliar, nada grandioso, mas que representava uma mudança radical.
salário fixo, carteira assinada, horário comercial. Mais do que isso, a chance de ser vista como gente, não como mão de obra descartável. Guardara segredo sobre a entrevista. Não contara a ninguém com medo de azar. Pedira dispensa do turno da tarde inventando uma consulta médica urgente e seu supervisor concordara sem fazer perguntas. Para ele, Juliana era apenas mais um número na planilha. Ao terminar o turno da manhã, foi até o vestiário apertado. Trocou o uniforme por uma roupa simples, mas apresentável. Calça preta, blusa branca de mangas compridas e sapatilha preta que comprara em promoção meses atrás. Soltou os cabelos, passou um batom discreto, respirou fundo olhando para o espelho. Você consegue, Juliana. Você merece. Isso. Saiu do prédio às 11h30 da manhã. A entrevista estava marcada para as 2 da tarde em um bairro distante, na zona sul de São Paulo. Precisaria pegar 2 ônibus e ainda caminhar um bom trecho. Calculara tudo nos mínimos detalhes, incluindo tempo de espera e possíveis imprevistos. Sairia com folga. Não podia se atrasar. Aquela era sua única chance. O calor estava insuportável naquela tarde de verão paulistano. O sol de dezembro castigava o asfalto. Juliana sentiu o suor escorrer pelas costas enquanto esperava o primeiro ônibus. Segurava contra o peito uma pasta simples com seus documentos, certificados de cursos online gratuitos que fizera à noite e cartas de recomendação de lugares onde trabalhara. O ônibus chegou, ela subiu, pagou a passagem contando as moedas e sentou-se próximo à janela. Enquanto o veículo avançava pelo trânsito congestionado, ensaiava mentalmente suas respostas para possíveis perguntas da entrevista. Quais são seus pontos fortes? Onde você se vê em 5 anos? Por que devemos contratá-la? Conhecia as respostas decoradas de tanto assistir vídeos no celular antigo que comprara usado. Seu coração acelerava cada vez que pensava na possibilidade real de ser contratada. Imaginava a reação de Isabela, poder matricular. A menina numa escola particular comprar um tênis novo, talvez até alugar uma casa melhor. Imaginava ter um futuro. Desceu no ponto de integração, pegou o segundo ônibus e 20 minutos depois estava no bairro onde ficava a empresa. Verificou o endereço no papel, conferiu o relógio. 1h15 da tarde. Estava no prazo. Tinha tempo de sobra. Caminhou pela avenida movimentada, observou pessoas entrando e saindo dos estabelecimentos, mulheres bem vestidas carregando sacolas, homens de terno falando ao celular. Aquele mundo parecia tão distante do dela, mas estava tão perto agora. Alguns passos apenas separavam Juliana de uma transformação que perseguia havia anos. A avenida era larga, dividida por um canteiro central cheio de árvores. O sinal de pedestres estava vermelho quando chegou à esquina. Esperou pacientemente. Olhou para o outro lado da rua, identificou o prédio onde seria a entrevista. Um edifício comercial de 8 andares, com fachada de vidro espelhado. Parecia sólido, confiável, promissor. O sinal abriu. Verde para pedestres. Juliana deu o primeiro passo na faixa, sentindo a adrenalina. Estava acontecendo. Finalmente estava acontecendo. Mais alguns passos e estaria do outro lado. Entraria no prédio, responderia às perguntas, demonstraria seu valor. Foi então que algo inesperado interrompeu brutalmente aquele momento. À sua direita, uma senhora idosa tropeçou violentamente no meio da faixa de pedestres. O corpo franzino desabou sobre o asfalto quente com um baque surdo que fez Juliana virar a cabeça instantaneamente. A mulher estava de joelhos, tentando se apoiar com as mãos trêmulas, mas sem conseguir se levantar. Seu vestido florido estava sujo de poeira, uma das sandálias saíra do pé, e seus cabelos grisalhos caíam desordenados sobre o rosto suado e assustado. Juliana parou imediatamente, olhou ao redor. Dezenas de pessoas continuavam atravessando a avenida, desviando da senhora caída, como se ela fosse apenas um obstáculo inconveniente. Alguns lançavam olhares rápidos de pena ou incômodo, mas seguiam em frente sem diminuir o passo. Ninguém parava. Ninguém oferecia ajuda. A cidade seguia indiferente, apressada, egoísta. O sinal começou a piscar, indicando que logo mudaria para vermelho.
Os carros buzinam impacientes, esperando a vez de avançar. A idosa tentava desesperadamente se levantar, mas o corpo não obedecia, as pernas tremiam, o equilíbrio falhava a cada tentativa frustrada. Juliana sentiu o peso do relógio no pulso. 1h23. Precisava atravessar agora. Precisava correr. Precisava chegar à entrevista. Sua vida inteira dependia daquele momento. Todo o esforço, todo o sofrimento, todas as madrugadas acordadas, tudo convergia para aquela tarde. Não podia perder. Não podia se atrasar. Não podia deixar aquela chance escapar. Mas seus pés não se moveram para a frente. Moveram-se para o lado. Em uma fração de segundo, sem pensar, sem calcular, apenas sentindo, Juliana se aproximou da senhora caída e ajoelhou-se ao seu lado no asfalto quente da avenida. Segurou seu braço com delicadeza, sentindo a pele fina e enrugada, os ossos frágeis sob seus dedos. A senhora olhou para ela com olhos azuis embaçados, assustados, gratos. Tentou falar alguma coisa, mas as palavras saíram embaralhadas, confusas. Juliana percebeu que ela estava muito fraca, desorientada, talvez passando mal. Não era apenas um tropeço simples. Era algo mais sério. O sinal mudou para vermelho. Os carros avançaram buzinando. Juliana e a idosa estavam agora no meio da avenida, na pequena ilha de segurança do canteiro central. Algumas pessoas olharam de relance, mas ninguém parou para ajudar. A solidão dos dois corpos ali, cercados por centenas de pessoas apressadas, era assustadora. Minha filha, a senhora sussurrou com voz fraca. Me desculpe, eu não estou conseguindo. Estou tão tonta. Não comi nada desde ontem. À noite. Acho que desmaiei um pouco. Por favor, me perdoe por atrapalhar você. Juliana sentiu o coração apertar. Aquela mulher estava pedindo desculpas por precisar de ajuda, como se existir fosse um incômodo. A senhora não está atrapalhando nada, Juliana respondeu com firmeza, segurando o braço dela com mais força. Vou ajudar a senhora. Fica tranquila. Vamos sair daqui e vou cuidar da senhora. Pode confiar em mim. Naquele instante, Juliana sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia o preço que pagaria. Sabia que cada segundo ali era um prego no caixão da sua chance de emprego. Mas não. Conseguia fazer diferente. Não era uma escolha heróica ou calculada. Era simplesmente impossível ignorar aquela fragilidade diante dela. Era impossível ser como os outros que passaram direto. Sua humanidade não permitia. Ajudou a senhora a se levantar devagar, sustentando quase todo o peso do corpo frágil. Esperou o sinal abrir novamente e atravessou com ela até a calçada, procurando um lugar onde pudessem sentar. Encontrou um banco de praça a alguns metros adiante, sob a sombra insuficiente de uma árvore. Conduziu a idosa até lá, ajudou-a a sentar-se, posicionou-se na frente dela, bloqueando o sol com o próprio corpo. Abriu a bolsa, tirou uma garrafa de água que trouxera. Ofereceu à senhora, que bebeu em pequenos goles trêmulos. Juliana secou o suor do rosto dela com um lenço de papel. Ajeitou seus cabelos com cuidado. Falou em tom calmo, tentando acalmar a respiração irregular. Como a senhora se chama? Mercedes. A idosa respondeu com voz chorosa. Dona Mercedes, eu moro ali perto, mas saí para resolver umas coisas e acho que o sol me pegou. Faz tempo que não me alimento direito. Ando sem apetite. Meu filho vive dizendo que preciso me cuidar melhor, mas eu sou teimosa. E agora olha, o que aconteceu? Que vergonha. Não tem vergonha nenhuma, Dona Mercedes. A senhora está passando mal e precisava de ajuda. Fez bem em me deixar ajudar. Agora respira devagar, vai se acalmando. Tem alguém que eu possa ligar? Tenho o número do meu filho, mas ele deve estar trabalhando. Não quero incomodar. A senhora não vai incomodar ninguém. Me dá o número dele que eu ligo. Dona Mercedes ditou o número com dificuldade, tentando lembrar cada dígito. Juliana pegou o celular velho, mas antes de discar verificou o horário na tela. 1h42 da tarde. Seu estômago revirou. A entrevista era às 2h. Ainda tinha 18 minutos, mas estava longe do prédio. Precisava garantir que a idosa ficasse bem. Precisava esperar alguém chegar. A escolha já estava feita. Não havia volta.
Juliana discou o número. Tocou 3 vezes antes de alguém atender. Alô? A voz do outro lado era masculina, grave, impaciente, ocupada. Oi, boa tarde. Desculpa incomodar. Meu nome é Juliana. Estou aqui com a sua mãe, Dona Mercedes. Ela passou mal na rua e eu ajudei ela. Está tudo sob controle agora, mas acho importante o senhor vir buscar ela, ou pelo menos saber o que aconteceu. Houve uma pausa do outro lado. Depois a voz voltou mais tensa. Minha mãe? O que aconteceu? Ela está bem? Onde vocês estão? Juliana explicou a situação rapidamente. Deu a localização exata, tranquilizou, dizendo que Dona Mercedes estava sentada, tomando água, se recuperando. O homem agradeceu nervosamente, disse que sairia imediatamente do trabalho e estaria lá em 20 minutos. Enquanto esperava, Juliana permaneceu ao lado da idosa, conversando baixinho, fazendo companhia, garantindo que ela não ficasse sozinha. Dona Mercedes contava histórias da vida, dos netos que morava longe, do marido que se fora há tantos anos que, às vezes, parecia um sonho distante. Falava com a gratidão de quem raramente é ouvida. O tempo passava. 2 horas, 2:05, 2:10. Juliana sabia que a entrevista estava acontecendo naquele exato momento sem ela. Sabia que alguém estava sentado naquela cadeira que deveria ser dela. Sabia que sua chance estava escoando como areia entre os dedos, mas continuava ali, firme, presente, cuidando daquela mulher que era uma completa desconhecida, mas que naquele momento precisava dela mais do que qualquer coisa. Finalmente, às 2:15, um carro preto estacionou bruscamente na frente do banco. Um homem, alto de aproximadamente 40 anos, vestindo terno cinza e gravata azul, desceu apressado. Seu rosto mostrava preocupação, alívio e gratidão ao mesmo tempo quando viu a mãe sentada, bem acompanhada. Mãe! O homem se ajoelhou na frente de Dona Mercedes, segurando suas mãos com delicadeza. A senhora está bem? Me desculpe, eu deveria ter insistido mais para a senhora não sair sozinha com esse calor. Me perdoa. Dona Mercedes sorriu fracamente, tocando o rosto do filho com ternura. Estou bem agora, Eduardo, graças a essa moça aqui que foi um anjo na minha vida hoje. Todo mundo passou por mim. Filho, caí no meio da rua e as pessoas me ignoraram como se eu fosse invisível. Mas ela parou. Ela cuidou de mim quando ninguém mais quis saber. Eduardo levantou-se e virou-se para Juliana. Seus olhos eram escuros, intensos, cansados, mas ao mesmo tempo vivos. Olhou para ela como se estivesse tentando decifrar quem era aquela mulher que fizera o que centenas de outras pessoas se recusaram a fazer. Eu não sei como te agradecer, ele disse com voz embargada. Você salvou minha mãe, literalmente salvou ela. Se ela tivesse ficado ali sozinha, desmaiado no sol, poderia ter sido muito pior. Como posso retribuir? Me diz seu nome, por favor. Juliana, ela respondeu simplesmente. E não precisa retribuir nada. Fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Sua mãe precisava de ajuda. Mas não foi qualquer pessoa que ajudou, Eduardo insistiu. Foi você. E eu nunca vou esquecer isso. Por favor, me dá seu telefone, seu contato. Quero poder te agradecer de verdade. Juliana hesitou. Parte dela queria recusar, sair dali, correr até o prédio da entrevista, mesmo sabendo que já era tarde demais. Mas algo na sinceridade daquele homem a fez acenar com a cabeça. Ditou o número do seu celular, que Eduardo anotou rapidamente no próprio aparelho. Ele ajudou a mãe a se levantar com extremo cuidado, amparou seu corpo frágil, guiou-a até o carro. Antes de entrar, Dona Mercedes virou-se mais uma vez para Juliana. Obrigada, minha filha. Que Deus te abençoe sempre. Você tem um coração que o mundo precisa. Juliana apenas acenou, sentindo um nó na garganta. Viu o carro partir, levando aquela senhora que por alguns minutos fora sua responsabilidade, seu propósito, sua escolha. Quando o veículo desapareceu no trânsito, a realidade caiu sobre ela como um peso esmagador. Olhou para o relógio. 2:27 da tarde. A entrevista já havia terminado. Sua chance havia acabado. Mesmo assim, caminhou até o prédio com uma esperança tímida, quase ingênua,
Entrou no hall de entrada, identificou-se para a recepcionista, uma moça jovem de expressão indiferente. Vim para a entrevista de auxiliar administrativo, Juliana disse com voz baixa. A recepcionista verificou algo no computador, depois olhou para ela com uma expressão que misturava pena e irritação. As entrevistas já terminaram. O horário era até às 2 horas. Você está atrasada. Eu sei, mas aconteceu uma emergência. Uma senhora passou mal e eu tive que ajudar. Será que é possível remarcar ou falar com o responsável? Não é possível. As decisões já foram tomadas. As vagas foram preenchidas. Sinto muito. A frieza daquelas palavras cortou fundo. Juliana sentiu as pernas tremerem, o ar faltar nos pulmões, o mundo girar levemente. Segurou na borda do balcão de recepção para não desabar ali mesmo. Não chorou. Aprendeu cedo que lágrimas não comovem o mundo. Tudo bem. Obrigada assim mesmo. Saiu do prédio como um fantasma. Caminhou sem direção pelas ruas, perdida em pensamentos entre arrependimento, aceitação, dor e uma estranha paz. Fez a coisa certa? Valia a pena. Sacrificar seu futuro por uma desconhecida? Não sabia responder. Sabia apenas que não conseguiria ter feito diferente. Sua essência não permitia virar as costas para quem precisava. Pegou o ônibus de volta com o coração pesado. A cidade passava pela janela como um filme sem som. Chegou na comunidade quando o sol começava a descer, tingindo o céu de laranja e rosa. Encontrou Isabela brincando na rua com outras crianças, suja de terra, feliz, inocente. Mãe, você conseguiu o emprego? A menina correu para abraçá-la. Juliana sorriu forçadamente, passou a mão nos cabelos da filha. Não deu certo dessa vez, minha filha, mas vai dar certo na próxima. Isabela pareceu desapontada por um segundo, mas logo voltou a sorrir. Tudo bem, mãe. Você é a melhor do mundo. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer rejeição. Juliana abraçou a filha com força, sentindo o peso da responsabilidade. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, ficou sentada no chão frio do barraco, olhando para o teto rachado, questionando suas escolhas. Não sabia que aquele havia sido apenas o primeiro ato de uma história que ainda estava longe de terminar. Os dias que se seguiram foram mais duros do que Juliana imaginara. A dor da oportunidade perdida não diminuía, pelo contrário, crescia a cada manhã, quando o despertador tocava às 4h30 e ela precisava se levantar para mais um dia de trabalho invisível. O uniforme azul marinho parecia pesar mais, o trajeto de ônibus parecia mais longo. As horas limpando banheiros e corredores pareciam intermináveis. Tudo tinha um gosto amargo de derrota. Não contou a ninguém sobre o que aconteceu naquela tarde. Guardou a história como um segredo doloroso, uma cicatriz invisível que só ela podia sentir. As outras faxineiras reclamavam do trabalho, do salário atrasado, dos supervisores grosseiros e Juliana apenas concordava em silêncio, fingindo que sua vida não havia chegado tão perto de mudar para depois desmoronar completamente. À noite, quando Isabela dormia, Juliana voltava a sentar no chão frio do barraco e olhava para o celular velho, pensando em recomeçar a enviar currículos, mas a motivação simplesmente não vinha. Sentia-se derrotada de uma forma diferente, como se o universo tivesse mostrado claramente que não importava o quanto se esforçasse, pessoas como ela não eram feitas para ter escolhas melhores. Passaram-se 3 dias desde a entrevista perdida. 3 dias de rotina mecânica, pensamentos em círculo e uma tristeza muda que Juliana carregava como um peso invisível. Na manhã do 4º dia, enquanto limpava o banheiro do 12º andar, seu celular tocou dentro da bolsa que deixara no carrinho de limpeza. O som a assustou. Ninguém ligava para ela, exceto a escola de Isabela quando havia algum problema, ou a própria empresa de limpeza quando mudavam seus horários sem aviso prévio. Tirou as luvas de borracha, limpou as mãos úmidas no uniforme e pegou o aparelho. O número era desconhecido. Hesitou por um segundo antes de atender, pensando que poderia ser algum golpe ou ligação automática de telemarketing. Alô, Juliana. A voz do outro lado era masculina, grave, educada.
Aquela voz que ela reconheceu imediatamente mesmo tendo ouvido apenas uma vez, dias atrás, numa tarde que mudara tudo. Sim, sou eu, ela respondeu, sentindo o coração acelerar sem entender o motivo. Aqui é o Eduardo. A gente se conheceu na semana passada quando você ajudou minha mãe, Dona Mercedes. Você se lembra de mim? Como poderia esquecer? Claro que lembro, sim. Como está sua mãe? Ela se recuperou bem? Está ótima, graças a você. Olha, eu sei que isso pode parecer estranho, mas preciso falar com você pessoalmente. Tem algo muito importante que quero conversar. Você poderia me encontrar hoje depois do seu trabalho? Juliana ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar aquele pedido inesperado. Parte dela desconfiava. Ninguém ligava para pessoas como ela com propostas importantes. Mas havia algo na sinceridade daquela voz que a fez acreditar que não era golpe nem brincadeira. Pode ser, sim. Termino às 3 da tarde. Onde seria? Eduardo sugeriu uma cafeteria no centro, um lugar que Juliana nunca havia entrado, mas já passara em frente dezenas de vezes. Concordaram com o horário. Ele agradeceu e desligou. Juliana ficou parada no corredor do prédio comercial segurando o celular, tentando entender o que acabara de acontecer. Uma sensação estranha misturava medo e expectativa, como se algo estivesse prestes a mudar, mas ela não soubesse se para melhor ou pior. O resto do dia passou em câmera lenta. Juliana limpou os andares com a mente distante, ensaiando mentalmente o que diria no encontro, imaginando o que Eduardo poderia querer. Talvez apenas agradecer pessoalmente de forma mais elaborada. Talvez oferecer algum dinheiro como recompensa, o que ela recusaria educadamente porque não fizera aquilo por interesse. Ou talvez fosse algo completamente diferente que sua imaginação não conseguia alcançar. Às 3 horas em ponto, trocou o uniforme pela roupa simples, arrumou os cabelos, passou o batom discreto e saiu do prédio com o coração batendo acelerado. Pegou o metrô até o centro, caminhou pelas ruas movimentadas até encontrar a cafeteria que Eduardo indicara. Era um lugar pequeno, mas elegante, com mesas de madeira, cadeiras confortáveis, cheiro de café recém-passado e uma iluminação suave que criava uma atmosfera acolhedora. Juliana sentiu-se deslocada assim que entrou. Identificou Eduardo sentado numa mesa ao fundo, próximo à janela. Ele vestia uma camisa social azul clara sem gravata. Tinha uma postura ereta, confiante, mas o rosto carregava uma expressão gentil que amenizava qualquer intimidação que sua presença pudesse causar. Quando viu Juliana, levantou-se imediatamente e acenou, sorrindo de forma genuína. Juliana, que bom que você veio. Senta aqui, por favor. Quer pedir alguma coisa? Café, suco, um pedaço de bolo? Fica à vontade. Ela pediu apenas um café preto. Simples, o mais barato do cardápio. Eduardo insistiu para que ela pedisse algo para comer também, mas Juliana recusou polidamente, sentindo-se constrangida com a generosidade excessiva. Quando o café chegou, ela segurou a xícara com as 2 mãos, esperando que ele começasse a falar. Eduardo respirou fundo como se estivesse organizando os pensamentos antes de começar. Olhou diretamente para Juliana com aqueles olhos escuros e intensos e começou a falar com uma seriedade que a pegou de surpresa. Juliana, eu te chamei aqui porque preciso te contar uma coisa. Desde aquele dia, minha mãe não para de falar sobre você. Ela conta para todo mundo que encontra, repete a história dezenas de vezes, chora quando lembra do momento em que você parou para ajudar enquanto todo mundo passava direto. Para ela, você foi um anjo. E sabe de uma coisa? Eu concordo. Completamente. Juliana baixou os olhos constrangida. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Mas não foi qualquer pessoa que fez. Eduardo insistiu com firmeza. Foram dezenas, talvez centenas de pessoas que passaram por ela sem parar. Você foi a única. E o mais incrível é que minha mãe me contou que você estava claramente com pressa, que parecia estar indo para algum lugar importante. Isso é verdade? Juliana hesitou. A verdade doía demais para ser dita em voz alta, mas algo na maneira como Eduardo olhava para ela, com respeito genuíno e curiosidade sincera,
fez com que as palavras saíssem antes que ela pudesse segurá-las. Eu estava indo para uma entrevista de emprego, uma vaga que poderia mudar minha vida inteira. Cheguei atrasada por causa do que aconteceu e perdi a oportunidade. As vagas já tinham sido preenchidas quando cheguei. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo o peso daquela informação. Quando os abriu novamente, havia algo diferente em seu olhar. Uma mistura de admiração, tristeza e determinação. Você sacrificou sua chance de mudar de vida para ajudar uma desconhecida, ele disse baixinho, quase para si mesmo. Isso é algo que eu nunca vi em todos os meus anos trabalhando com pessoas. E olha que trabalho com muitas. Sou diretor de recursos humanos de uma empresa de médio porte aqui em São Paulo. Faço entrevistas, contrato funcionários, avalio candidatos o tempo todo. Sei reconhecer talento técnico, experiência, formação acadêmica. Mas caráter? Isso é raro, muito raro. Juliana não sabia o que dizer. Apenas segurava a xícara de café, sentindo o calor contra suas mãos ásperas. Eduardo continuou, agora com mais intensidade na voz. Passei os últimos dias pensando nisso. Minha mãe tem 82 anos, Juliana. Ela criou 3 filhos sozinha depois que meu pai nos deixou. Trabalhou a vida inteira como costureira, acordava de madrugada, costurava até altas horas, suportou humilhações, desrespeito, salários atrasados. Conheço bem essa história de luta porque vivi ao lado dela. Hoje ela está aposentada, mora comigo e pensei que finalmente poderia cuidar dela direito, garantir que nunca mais passasse por dificuldades. Mas não consigo controlar o mundo lá fora. Não consigo garantir que as pessoas a tratem com dignidade quando ela sai sozinha na rua. Ele fez uma pausa, respirou fundo, continuou. Quando soube do que aconteceu, que ela caiu, no meio da avenida e dezenas de pessoas simplesmente ignoraram, senti uma raiva profunda. Uma revolta contra essa cidade, contra esse mundo que ensina as pessoas a serem frias, egoístas, indiferentes ao sofrimento alheio. Mas ao mesmo tempo, você me deu esperança. Porque você existe, porque no meio de toda essa frieza, ainda tem gente como você. Juliana sentiu os olhos marejarem, mas não deixou as lágrimas caírem. Não sabia lidar com elogios, não estava acostumada a ser vista daquela forma. Eduardo inclinou-se para a frente, apoiando os braços na mesa, olhando diretamente para ela. Eu quero fazer uma proposta. Quero te oferecer um emprego na minha empresa. O coração de Juliana parou por um segundo. Não podia ter ouvido direito. Piscou várias vezes, tentando processar aquelas palavras que pareciam impossíveis demais para serem reais. Como é? Ela conseguiu perguntar com voz trêmula. Um emprego, Eduardo repetiu com clareza. Uma vaga no setor administrativo, com carteira assinada, salário fixo, benefícios completos, horário comercial. Você começaria como auxiliar, mas teria treinamento, possibilidade de crescimento, um plano de carreira real. Não é caridade, Juliana. Não estou te oferecendo isso por pena. Estou te oferecendo porque acredito que pessoas com seu caráter são exatamente o tipo de profissional que qualquer empresa deveria querer ter. Juliana não conseguiu segurar as lágrimas que começaram a escorrer pelo rosto. Levou as mãos ao rosto, tentando disfarçar, mas era impossível. Aquilo era real? Ou era apenas um sonho cruel que a faria acordar no chão frio do barraco, de volta à realidade dura e implacável? Eduardo empurrou um guardanapo de papel pela mesa, esperou pacientemente enquanto ela se recompunha. Quando Juliana finalmente conseguiu falar, sua voz estava embargada, quebrada. Eu não sei o que dizer. Não sei se mereço isso. Eu não tenho formação universitária, não tenho experiência em escritório, não sei se vou conseguir. Você vai aprender, Eduardo disse com convicção. Eu já entrevistei centenas de pessoas, Juliana. Pessoas com diplomas impressionantes, currículos impecáveis, respostas decoradas. Mas sabe o que percebi? Técnica a gente ensina, competência a gente desenvolve. Mas caráter? Caráter não se ensina. Ou a pessoa tem, ou não tem. E você tem. Isso ficou claro naquela tarde, quando você escolheu ajudar minha mãe, mesmo sabendo o preço que pagaria. Juliana limpou as lágrimas com o guardanapo. Respirou fundo, tentando se acalmar.
Ainda não conseguia acreditar completamente, mas algo dentro dela começava a despertar. Uma centelha de esperança que ela pensava ter apagado completamente. Quando eu poderia começar? Ela perguntou, sua voz ainda trêmula, mas agora carregada de uma determinação que não sentia havia dias. Na próxima segunda-feira, se você aceitar. Vou te passar todos os detalhes, o endereço da empresa, o horário, tudo o que você precisa saber. E olha, tem mais uma coisa. Eduardo tirou um envelope branco do bolso interno da camisa e colocou sobre a mesa. Minha mãe insistiu que eu te entregasse isso. São algumas roupas sociais que ela comprou para você, porque disse que uma mulher trabalhadora como... Você merece começar seu novo emprego com roupas adequadas. Não recusa, por favor. Para ela isso é muito importante. Juliana olhou para o envelope como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Pegou-o com mãos trêmulas, sentindo o peso leve do papel, mas o peso imenso do significado por trás daquele gesto. Alguém pensara nela. Alguém se importara. Depois de uma vida inteira sendo invisível, finalmente estava sendo vista. Eu não sei como agradecer vocês, ela disse com voz chorosa. Vocês nem me conhecem direito e estão fazendo tudo isso. Nós conhecemos o suficiente, Eduardo respondeu sorrindo. E pode ter certeza de uma coisa. Você não vai nos decepcionar. Tenho absoluta certeza disso. Conversaram por mais alguns minutos sobre os detalhes práticos. Eduardo explicou a rotina da empresa, o tipo de trabalho que Juliana faria inicialmente, as pessoas com quem trabalharia, o salário que receberia. Cada palavra parecia um tijolo construindo uma ponte entre o abismo onde ela estava e o futuro que nunca ousara sonhar de verdade. Quando finalmente se despediram na porta da cafeteria, Eduardo apertou a mão de Juliana com firmeza e olhou diretamente em seus olhos. Te vejo na segunda-feira, Juliana. Bem-vinda à equipe. Ela saiu dali flutuando. Caminhou pelas ruas do centro sem sentir o peso nos pés, sem notar o calor, sem perceber o caos ao redor. Entrou no metrô lotado sorrindo, uma expressão tão incomum em seu rosto que algumas pessoas olharam curiosas. Chegou na comunidade quando o sol já começava a se pôr, tingindo o céu com tons alaranjados que nunca lhe pareceram tão bonitos. Isabela estava desenhando sentada no degrau da porta quando viu a mãe chegar. Levantou-se correndo, abraçou suas pernas com força. Mãe, você está diferente hoje, por quê? Juliana se ajoelhou, ficou na altura da filha, segurou seu rostinho com as duas mãos. Tenho uma notícia muito boa para te dar, minha filha. Sua mãe conseguiu um emprego novo, um emprego de verdade, com carteira assinada, salário todo mês. Nossa vida vai melhorar, Isabela. Eu prometo que vai melhorar. A menina não entendeu completamente o significado daquelas palavras, mas sentiu a emoção na voz da mãe e sorriu de volta, abraçando-a com toda a força que seus bracinhos magros permitiam. Naquela noite, Juliana não dormiu. Ficou acordada olhando para o teto rachado, mas dessa vez não com tristeza, e sim com uma expectativa ansiosa. Pensou em tudo que havia acontecido nos últimos dias. A entrevista perdida que parecera o fim de tudo, o gesto de ajudar Dona Mercedes que parecera um sacrifício inútil, e agora a reviravolta inesperada que transformava aquela dor em redenção. Será que o mundo realmente recompensava a bondade? Ou aquilo era apenas uma exceção rara, um milagre improvável que não se repetiria? Não sabia responder. Sabia apenas que precisava agarrar aquela chance com todas as forças, provar que Eduardo não estava errado em confiar nela, mostrar que pessoas como ela mereciam oportunidades tanto quanto qualquer outra pessoa com diplomas e sobrenomes importantes. Domingo passou em preparação ansiosa. Juliana lavou e passou as roupas que Dona Mercedes comprara para ela. Eram peças simples, mas bonitas, adequadas para um ambiente de escritório, muito melhores do que qualquer coisa que ela possuísse. Experimentou cada uma, olhou-se no espelho quebrado tentando se reconhecer naquela imagem diferente. Não era mais apenas uma faxineira invisível. Era uma mulher prestes a ter uma chance real de construir algo melhor. Na segunda-feira, acordou ainda mais cedo do que o habitual. Arrumou-se com cuidado extremo, prendeu os cabelos num coque elegante, vestiu uma das roupas novas,
calçou sapatos baixos que havia comprado num brechó próximo. Despediu-se de Isabela com um beijo demorado, deixou-a aos cuidados da vizinha que sempre ajudava e saiu de casa com o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. O trajeto até a empresa pareceu interminável e, ao mesmo tempo, rápido demais. Quando finalmente chegou em frente ao prédio, um edifício comercial de 12 andares, com fachada moderna na região da Avenida Paulista, Juliana parou por um momento, apenas observando. Ali estava sua nova vida. Ali estava a porta que se abria quando todas as outras pareciam ter se fechado. Entrou no hall, identificou-se, na recepção, recebeu um crachá provisório de visitante e foi orientada a subir até o 8º andar. O elevador subia devagar. Cada andar que passava aumentava sua ansiedade. Quando as portas se abriram, encontrou Eduardo esperando por ela com um sorriso acolhedor. Pontual, ótimo sinal. Vem, vou te apresentar para a equipe. Os primeiros dias foram uma montanha-russa de emoções. Juliana acordava antes do despertador tocar. Arrumava-se com cuidado meticuloso, pegava o ônibus ainda de madrugada, mas dessa vez com um destino completamente diferente. Não ia mais limpar banheiros e corredores. Ia trabalhar no escritório, sentar numa mesa própria, usar um computador, fazer parte de uma equipe. A sensação era tão surreal que às vezes precisava se beliscar para ter certeza de que não estava sonhando. A equipe do setor administrativo era pequena, mas acolhedora. Havia Marina, uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos curtos tingidos de loiro, sempre sorridente e disposta a ensinar. Foi ela quem assumiu o papel de mentora de Juliana, explicando cada processo, cada sistema, cada detalhe do funcionamento daquele universo novo. Havia também o Rogério, um rapaz jovem de uns 25 anos, formado em administração, que inicialmente olhou para Juliana com certa desconfiança, questionando-se internamente como alguém sem formação universitária conseguira aquela vaga. Nos primeiros dias, Juliana cometeu erros, clicava nos botões errados do sistema, demorava mais tempo do que deveria para concluir tarefas simples, fazia perguntas que para os outros pareciam óbvias. Cada erro a fazia sentir uma pontada de insegurança, o medo constante de decepcionar Eduardo, de provar que talvez ele tivesse se enganado ao confiar nela. Mas Marina era paciente, repetia as explicações quantas vezes fossem necessárias, incentivava Juliana a não ter medo de errar. Você está indo muito bem, dizia Marina com sinceridade. Para alguém que nunca trabalhou em escritório, você aprende rápido, só precisa confiar mais em si mesma. Mas a confiança era difícil de construir. Juliana carregava anos de humilhações, de ser tratada como inferior, de ouvir que seu lugar era apenas limpar a sujeira dos outros. Mudar a própria imagem era mais difícil do que aprender a usar um computador. Eduardo aparecia ocasionalmente no setor, sempre mantendo uma postura profissional, tratando Juliana exatamente como tratava os outros funcionários. Não havia favoritismo, não havia proteção excessiva. Ele acreditara nela, e agora esperava que ela provasse seu valor por conta própria. Juliana apreciava essa postura. Não queria ser vista como a protegida do chefe, queria ser reconhecida pelo próprio mérito. Passou-se um mês. Juliana já não cometia mais os erros básicos do início. Dominava os sistemas, executava suas tarefas com eficiência crescente. Começava a se sentir parte daquela realidade que antes parecia tão distante. O salário do primeiro mês chegou na conta bancária que ela abrira especialmente para isso. E quando viu o valor depositado, Juliana sentou-se na cama do barraco e chorou. Não era muito dinheiro para os padrões de outras pessoas, mas para ela representava dignidade, estabilidade, a possibilidade de planejar o futuro. Com o primeiro salário, pagou as contas atrasadas, comprou comida de verdade para encher a geladeira quase sempre vazia, levou Isabela para comer num restaurante simples, onde a menina pediu um prato de macarronada e comeu sorrindo de orelha a orelha. Comprou cadernos novos, lápis coloridos, uma mochila que a filha tanto queria.
Cada compra era um ato de redenção, uma prova de que o sacrifício valia a pena, de que a escolha de ajudar Dona Mercedes havia aberto uma porta que ela nunca imaginara existir. Na empresa, começou a notar algo que antes passava despercebido. Eduardo era respeitado por todos, mas havia uma certa tensão ao redor dele. Descobriu através de conversas casuais com Marina que ele estava sob pressão da diretoria. A empresa passava por um momento de reestruturação. Havia metas agressivas a serem cumpridas, cortes de pessoal sendo considerados, uma atmosfera de incerteza pairando sobre todos. Um dia, ao final do expediente, Juliana organizava sua mesa quando percebeu que Eduardo ainda estava em sua sala com a porta aberta, olhando para a tela do computador com uma expressão cansada e preocupada. Todos já haviam saído. Ela hesitou, pensou em ir, embora sem incomodar, mas algo a fez caminhar até a porta da sala dele. Bateu levemente no batente. "Posso entrar?" Eduardo levantou os olhos. Pareceu surpreso em vê-la ainda ali. "Claro, Juliana. Entra. Aconteceu alguma coisa?" Ela entrou, ficou de pé na frente da mesa dele, um pouco sem jeito. "Não, está tudo bem. Só queria saber se o senhor está bem. Notei que anda mais cansado ultimamente." Eduardo sorriu, mas era um sorriso cansado, sem o brilho habitual. "Percebe muita coisa, não é? Senta aí, por favor." Juliana sentou-se numa das cadeiras de frente para a mesa, esperando que ele falasse. "Estou passando por um momento complicado aqui na empresa." Eduardo começou, passando a mão pelo cabelo num gesto de cansaço. "A diretoria está pressionando por resultados, querendo cortar custos, questionando algumas das minhas decisões. E uma das decisões mais questionadas foi justamente a sua contratação." Juliana sentiu o estômago revirar. "Minha contratação?" "Sim. Alguns diretores acham que contratei você por razões pessoais, não profissionais. Dizem que foi impulso emocional, não estratégia de negócios. Estão me cobrando para provar que foi uma boa decisão." O silêncio que se seguiu foi pesado. Juliana sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não era apenas sobre ela. Era sobre a credibilidade de Eduardo, sobre a confiança que ele depositara nela. "Eu vou provar," ela disse com voz firme, surpreendendo a si mesma pela determinação. "Vou trabalhar mais do que qualquer um. Vou aprender tudo o que for necessário. Vou mostrar que o senhor não errou em me contratar. Não vou deixar que me usem para te prejudicar." Eduardo olhou para ela com uma expressão que misturava gratidão e admiração. "Eu sei que vai, Juliana. Nunca duvidei disso. Mas não quero que sinta pressão demais. Você já está fazendo um trabalho ótimo. Não é pressão, é compromisso. O senhor acreditou em mim quando ninguém mais acreditaria. Agora é minha vez de retribuir." Nos dias seguintes, Juliana intensificou seu ritmo de trabalho. Chegava mais cedo, saía mais tarde, voluntariava-se para tarefas extras, estudava em casa usando vídeos na internet para aprender mais sobre administração e processos empresariais. Marina notou a mudança e tentou aconselhá-la a não se sobrecarregar, mas Juliana estava determinada. Não era apenas sobre manter o emprego. Era sobre honrar a confiança de alguém que arriscara sua própria reputação por ela. Foi nesse período que conheceu Valéria, a gerente comercial da empresa. Valéria era uma mulher de 38 anos, alta, sempre impecavelmente vestida com roupas de grife, cabelos lisos e perfeitamente arrumados, maquiagem impecável. Tinha uma postura de superioridade que incomodava muitos funcionários, mas era inegavelmente competente em seu trabalho. Chegara à empresa alguns meses antes de Juliana e rapidamente conquistara a confiança de parte da diretoria com resultados impressionantes de vendas. Valéria e Eduardo mantinham uma relação profissional tensa. Ela questionava muitas de suas decisões, principalmente aquelas relacionadas a recursos humanos, argumentando que a empresa precisava de mais agressividade comercial e menos preocupação com questões humanitárias. Quando soube da contratação de Juliana e das circunstâncias por trás dela, Valéria não escondeu sua desaprovação. Um dia, Juliana estava na copa preparando um café quando Valéria entrou. O ambiente ficou instantaneamente gelado. A gerente olhou para Juliana de cima a baixo, com uma expressão que misturava desprezo e curiosidade.
Você é a famosa Juliana, não é? A que Eduardo contratou porque ajudou a mãe dele na rua? Juliana respirou fundo, manteve a calma. Sou Juliana, sim, auxiliar administrativa. Valéria sorriu, mas era um sorriso frio, calculado. Interessante. Nunca vi uma empresa contratar alguém por bom coração. Normalmente a gente contrata por competência, formação, experiência. Mas cada um tem seu método, não é? A frase era um ataque disfarçado de observação casual. Juliana sentiu a raiva subir, mas se controlou. Não ia dar a Valéria a satisfação de vê-la perder a compostura. Estou aqui para provar minha competência todo dia, ela respondeu com voz firme. E até agora, acho que estou conseguindo. Valéria pegou sua xícara de café, deu um gole, continuou olhando para Juliana com aquela expressão superior. Vamos ver por quanto tempo. As coisas estão mudando por aqui. A empresa precisa de resultados, não de projetos sociais. Saiu da copa deixando Juliana sozinha, com as mãos tremendo levemente de raiva contida. Aquele encontro deixou claro que havia forças trabalhando contra ela, pessoas que gostariam de vê-la fracassar para provar um ponto. Naquela noite, Juliana conversou com Marina sobre o que havia acontecido. A colega suspirou, escolheu as palavras com cuidado. Valéria é complicada. Ela é muito competente, isso ninguém pode negar, mas também é extremamente ambiciosa e não se importa em pisar nos outros para subir. Ouvi dizer que ela tem interesse em assumir uma posição maior na empresa, talvez até o cargo de Eduardo, por isso está tentando minar a credibilidade dele. Juliana sentiu um aperto no peito. E eu sou uma forma de fazer isso? Você se tornou um símbolo, Marina explicou. Se conseguir provar que Eduardo tomou uma decisão ruim ao te contratar, ela enfraquece a posição dele perante a diretoria. É política corporativa, Juliana. Não é pessoal contra você, mas infelizmente você está no meio dessa disputa. Juliana saiu daquela conversa com uma compreensão mais clara da situação. Não era apenas sobre provar que merecia estar ali. Era sobre sobreviver num campo de batalha corporativo, onde pessoas jogavam com as vidas de outros como se fossem peças de xadrez. Nas semanas seguintes, a tensão na empresa aumentou. Rumores de demissões circulavam pelos corredores. Valéria apresentou à diretoria um projeto agressivo de corte de custos que incluía redução de pessoal em vários setores. Eduardo tentava defender sua equipe, argumentando que demitir pessoas em momento de crise só pioraria o clima organizacional e a produtividade a longo prazo, mas sua voz estava cada vez mais isolada. Juliana percebia Eduardo cada vez mais cansado, mais tenso. Certa tarde ela o viu saindo de uma reunião da diretoria com uma expressão derrotada que ela nunca vira antes. Ele passou direto pelo corredor sem cumprimentar ninguém, entrou em sua sala e fechou a porta. Alguns minutos depois, Marina recebeu uma mensagem pedindo que Juliana fosse até lá. Quando entrou, encontrou Eduardo sentado atrás da mesa, olhando pela janela com uma expressão distante. Ele demorou alguns segundos antes de se virar para ela. Senta, Juliana. Ela sentou-se, sentindo o coração apertar. Sabia que não eram boas notícias. Eduardo respirou fundo. Parecia estar escolhendo as palavras cuidadosamente. A diretoria tomou uma decisão. Vão implementar o plano de cortes da Valéria. Vários funcionários serão demitidos nos próximos dias, e seu nome está na lista. Juliana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As palavras não chegavam. Apenas olhava para Eduardo, tentando processar aquela informação devastadora. Eu lutei, Juliana. Lutei com todas as minhas forças para te manter. Argumentei, mostrei números, mostrei sua evolução, seu desempenho, mas eles dizem que sua função pode ser absorvida por outros funcionários, que não é estratégica o suficiente para justificar a manutenção num momento de cortes. E por trás de toda essa argumentação técnica, sei que é política. É a Valéria querendo me enfraquecer. Juliana engoliu o nó na garganta, lutou contra as lágrimas que queriam sair. Quanto tempo eu tenho? 2 semanas. Vão te comunicar oficialmente amanhã, mas eu quis te avisar antes. Juliana, eu sinto muito mesmo. Você não merece isso. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de frustração, injustiça e impotência.
Juliana finalmente conseguiu falar, sua voz trêmula, mas contida. Obrigada por me avisar. E obrigada por ter lutado por mim. Sei que fez o que pôde. Levantou-se para sair, mas Eduardo a chamou. Juliana, espera. Isso não é o fim. Vou encontrar uma forma de te ajudar. Conheço pessoas em outras empresas, posso fazer indicações, escrever cartas, de recomendação. Você não vai voltar para onde estava antes, prometo isso. Ela apenas acenou com a cabeça. Não confiava em sua voz para falar mais nada. Saiu da sala, voltou para sua mesa, tentou continuar trabalhando, mas as mãos tremiam sobre o teclado. Tudo estava desmoronando novamente. A esperança que havia crescido nas últimas semanas estava sendo esmagada pela realidade cruel de um mundo onde política e poder importavam mais do que mérito e esforço. Naquela noite, Juliana não contou nada para Isabela. Fingiu que estava tudo bem, preparou o jantar, ajudou a menina com o dever de casa, colocou-a para dormir. Só quando teve certeza de que a filha dormia profundamente é que permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Chorou em silêncio, sentada no chão frio do barraco, abraçando os próprios joelhos, sentindo o peso da injustiça, da impotência, da desesperança. Tinha experimentado o gosto de uma vida diferente. Tinha sentido o que era acordar com propósito, trabalhar com dignidade, receber um salário justo, ter esperança no futuro. E agora, tudo isso estava sendo arrancado dela novamente. Não por incompetência, não por erro, mas por jogos de poder que ela mal compreendia. Pensou em desistir. Pensou que talvez seu lugar realmente fosse outro, que pessoas como ela não eram feitas para esse mundo corporativo cheio de disputas e estratégias. Mas então, olhou para Isabela dormindo, tão inocente, tão dependente dela, e soube que desistir não era opção. Nunca fora. No dia seguinte, recebeu a comunicação oficial da demissão. Foi chamada ao Recursos Humanos, ouviu as explicações técnicas e frias sobre reestruturação, redução de custos, decisões estratégicas. Assinou os papéis necessários, recebeu informações sobre seus direitos e saiu daquela sala com a sensação de estar vivendo um pesadelo repetitivo. Marina a abraçou quando soube, com lágrimas nos olhos. Isso é tão injusto, Juliana. Você não merecia. Ninguém aqui merecia, mas especialmente você não. Rogério, que no início a olhara com desconfiança, também veio até sua mesa. Aprendi muito vendo você trabalhar. Você é uma das pessoas mais dedicadas que já vi. Eles estão cometendo um erro enorme. Os elogios doíam mais do que o silêncio, porque confirmavam o que ela já sabia. Não estava sendo demitida por incompetência, mas por forças que não podia controlar. Nos dias seguintes, continuou trabalhando até seu último dia, mantendo a mesma dedicação de sempre. Não ia sair dali deixando brecha para críticas. Não. Ia dar a Valéria a satisfação de vê-la desmoronar. Se ia sair, sairia de cabeça erguida. Eduardo evitava cruzar com ela nos corredores, claramente atormentado pela situação. Quando finalmente se encontraram no último dia, ele a chamou em sua sala para uma conversa particular. Juliana, eu continuo procurando oportunidades para você. Já falei com alguns contatos, enviei seu currículo para pessoas de confiança. Não vou te abandonar. Ela agradeceu, mas no fundo sentia um cansaço profundo. Quantas vezes teria que recomeçar? Quantas vezes a vida a jogaria para cima só para depois a derrubar com ainda mais força? Ao sair do prédio pela última vez, carregando uma caixa com seus poucos pertences pessoais, Juliana olhou para trás uma última vez. Ali ficava um pedaço da sua história. Um período breve, mas intenso, onde acreditara que poderia ser diferente. Agora precisava encontrar forças para seguir em frente mais uma vez, sem saber de onde essas forças viriam. As semanas seguintes foram as mais difíceis que Juliana enfrentara em muito tempo. Voltar à realidade anterior, depois de ter experimentado algo melhor, era como cair de uma altura grande e sentir cada osso quebrar no impacto. A dor não era apenas financeira, era emocional, era existencial. Era a sensação amarga de que não importava o quanto se esforçasse,
o mundo sempre encontraria uma forma de empurrá-la de volta para o lugar de onde tentava sair. Voltou a enviar currículos, a acordar de madrugada para fazer bicos de limpeza, a aceitar trabalhos temporários que pagavam menos da metade do que ganhava antes. O dinheiro que havia economizado do salário derretia rapidamente com as despesas básicas. Isabela notava a mudança no humor da mãe, a tristeza que Juliana tentava esconder, mas que transparecia nos olhos cansados, nos silêncios longos, nas noites em que ficava acordada, olhando para o nada. Eduardo cumpriu sua palavra. Ligava regularmente, enviava oportunidades de emprego, escrevia cartas de recomendação, usava seus contatos para tentar abrir portas. Mas o mercado estava difícil. As empresas cortavam vagas em vez de abrir novas, e carregar no currículo uma experiência tão breve em uma única empresa não impressionava recrutadores que buscavam estabilidade e histórico comprovado. Juliana sentia-se em um limbo. Não era mais quem era antes da oportunidade, mas também não conseguia se estabelecer no mundo que havia experimentado brevemente. Era como estar presa entre dois universos, não pertencendo completamente a nenhum deles. Foi durante esse período sombrio que algo inesperado aconteceu. Uma tarde, Juliana estava voltando de mais uma entrevista frustrada quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendeu sem muita esperança, acostumada com ligações de telemarketing ou propostas enganosas. Juliana, aqui é a Marina, lembra de mim? A voz amiga trouxe uma onda de nostalgia. Claro que lembro, Marina. Como você está? Olha, não tenho muito tempo para falar agora, mas preciso te contar uma coisa urgente. Pode me encontrar hoje à noite? É importante. O tom misterioso e urgente deixou Juliana curiosa e levemente apreensiva. Concordaram em se encontrar em uma praça pública próxima à casa de Juliana, um lugar neutro e seguro. Quando chegou ao local combinado, encontrou Marina sentada em um banco, olhando ao redor com uma expressão preocupada. Obrigada por vir, Marina disse assim que Juliana se aproximou. Senta aqui, preciso te contar algo que descobri na empresa. Juliana sentou-se, sentindo o coração acelerar. O que aconteceu? Marina respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Depois que você saiu, as coisas ficaram muito tensas lá. Valéria assumiu ainda mais poder, está praticamente mandando na empresa, e Eduardo está cada vez mais isolado. Mas não é só isso. Descobri algo sobre sua demissão que você precisa saber. Continue, Juliana pediu, sentindo um frio na barriga. Sua demissão não foi apenas política. Teve algo mais. Valéria manipulou alguns relatórios, distorceu números, criou uma narrativa falsa sobre seu desempenho para justificar que você era dispensável. Ela mentiu para a diretoria, Juliana. Fez parecer que você estava cometendo erros graves, atrasando processos, quando, na verdade, você era uma das mais eficientes da equipe. A raiva subiu como uma onda quente. Juliana apertou as mãos tentando controlar a emoção. Por que ela faria isso? Porque você era a arma perfeita para destruir a credibilidade do Eduardo. Se conseguisse provar que a contratação dele foi um desastre, que você era incompetente, ela fortalecia a narrativa de que Eduardo é movido por emoções e não por estratégia. E funcionou. Depois da sua demissão, a diretoria questionou várias outras decisões dele. Agora estão cogitando removê-lo do cargo e colocar a Valéria no lugar. Juliana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eduardo ia perder o emprego por causa dela, por ter acreditado nela. Tem mais, Marina continuou, sua voz baixa e tensa. Consegui cópias dos relatórios originais, os verdadeiros, antes de Valéria alterá-los. Tenho provas do que ela fez, mas não sei o que fazer com isso. Se eu denunciar, posso ser demitida também. Valéria tem muito poder agora. Mas não posso ficar quieta vendo uma injustiça dessa. Juliana ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo aquilo. Uma parte dela queria pegar aquelas provas e esfregar na cara de Valéria, expor sua farsa, limpar seu nome. Mas outra parte, mais cautelosa, sabia que mexer com pessoas poderosas podia ter consequências perigosas. O que você acha que eu deveria fazer? Juliana perguntou. Marina olhou diretamente para ela.
Acho que você deveria levar isso para o Eduardo. Ele merece saber a verdade. E com essas provas talvez consiga reverter a situação, tanto a dele quanto a sua. Mas e você? Se descobrirem que foi você quem vazou os documentos? Eu aceito o risco, Marina disse com determinação. Não entrei nessa empresa para ser cúmplice de injustiças. Se eu perder meu emprego por fazer a coisa certa, que seja. Pelo menos vou conseguir dormir à noite. Naquela noite, Juliana voltou para casa com um envelope contendo cópias dos documentos que Marina conseguira. Passou horas examinando cada página, cada número alterado, cada distorção deliberada da verdade. A raiva deu lugar a uma determinação fria. Não ia deixar aquilo passar. Não por ela, mas por Eduardo, que arriscara tanto por acreditar em alguém. No dia seguinte, ligou para Eduardo e pediu para encontrá-lo. Ele sugeriu uma cafeteria discreta, longe da empresa. Quando se encontraram, Juliana notou como ele estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, uma postura curvada que não tinha antes. A situação estava claramente cobrando seu preço. Juliana, que bom te ver. Como você está? Estou sobrevivendo. Mas não vim aqui falar de mim. Vim falar de você. Colocou o envelope sobre a mesa. Eduardo olhou para ele com curiosidade. O que é isso? Provas de que você estava certo sobre mim, de que minha demissão foi uma armação. Abre. Eduardo abriu o envelope, começou a examinar os documentos. À medida que lia, sua expressão mudava de confusão para choque, depois para raiva contida. Quando terminou, ficou em silêncio por um longo momento, as mãos tremendo levemente segurando os papéis. Ela falsificou relatórios, ele disse, sua voz controlada, mas tensa. Valéria falsificou documentos oficiais da empresa para te demitir. Isso não é só antiético, é potencialmente crime. E não foi só para me prejudicar, Juliana acrescentou. Foi para te enfraquecer, para assumir seu lugar. Eduardo passou a mão pelo rosto, respirou fundo. Onde você conseguiu isso? Uma fonte confiável. Alguém que ainda acredita que justiça importa mais do que política corporativa. Ele olhou para Juliana com uma mistura de gratidão e preocupação. Você entende o que isso significa? Se eu usar essas provas, vai virar uma guerra aberta. Valéria não vai aceitar isso pacificamente. Vai negar, vai contra-atacar, vai tentar destruir quem quer que esteja do meu lado. Eu sei. Mas você vai ficar quieto? Vai deixar ela ganhar usando mentiras? Eduardo ficou em silêncio, claramente travando uma batalha interna. Finalmente olhou para Juliana com determinação nos olhos. Não, não vou. Já fiquei quieto tempo demais tentando jogar pelas regras, enquanto outros jogam sujo. Vou usar isso. Vou à diretoria, vou expor o que ela fez e vou lutar pelo que é certo. Nos dias seguintes, Eduardo preparou cuidadosamente sua estratégia. Consultou advogados, organizou as provas, reuniu outros documentos que mostravam padrões de comportamento manipulador de Valéria. Marcou uma reunião extraordinária com a diretoria, alegando ter informações cruciais sobre irregularidades na empresa. Juliana acompanhava tudo à distância, através de ligações e mensagens de Eduardo. Sentia-se como uma peça em um tabuleiro de xadrez, esperando para ver qual seria o próximo movimento. O dia da reunião chegou. Eduardo entrou na sala da diretoria carregando uma pasta com todas as provas. Valéria estava lá também, convocada sem saber exatamente do que se tratava. Quando Eduardo começou a apresentar os documentos, explicando metodicamente cada alteração fraudulenta, cada manipulação deliberada, o clima na sala mudou drasticamente. Valéria tentou se defender, alegando que eram interpretações distorcidas, que os números haviam sido ajustados seguindo orientações superiores, que Eduardo estava desesperado e inventando acusações por estar perdendo poder. Mas as provas eram claras demais, detalhadas demais. Havia comparações lado a lado dos documentos originais e alterados, assinaturas digitais, registros de modificações que não podiam ser negados. A diretoria, que até então pendia para o lado de Valéria, começou a fazer perguntas mais duras. Por que aqueles ajustes nos relatórios? Quem autorizou as alterações? Por que não havia registro oficial dessas mudanças? Valéria suava.
gaguejava, suas respostas ficavam cada vez menos convincentes. Ao final da reunião, a diretoria decidiu abrir uma investigação interna completa. Valéria foi afastada temporariamente enquanto apuravam os fatos. Eduardo saiu daquela sala exausto, mas aliviado. Havia dado o primeiro passo. Agora precisava esperar. A notícia se espalhou pela empresa como fogo. Funcionários comentavam em corredores, especulavam sobre o que havia acontecido, dividiam-se entre os que apoiavam Eduardo e os que ainda defendiam Valéria. Marina manteve-se discreta, evitando qualquer associação com o vazamento de documentos. 2 semanas depois, a investigação concluiu que havia de fato irregularidades graves. Valéria não apenas falsificara documentos sobre Juliana, mas fizera o mesmo com outros funcionários cujas demissões queria justificar. Havia um padrão claro de manipulação de informações para benefício próprio. A decisão da diretoria foi unânime. Demissão por justa causa, processos administrativos, possível. Ação judicial. Valéria deixou a empresa numa sexta-feira à tarde, escoltada por seguranças, carregando uma caixa com seus pertences pessoais, o rosto duro, mas os olhos revelando fúria contida. Quando passou por Eduardo no corredor, lançou-lhe um olhar que prometia que aquilo não terminaria ali. Mas naquele momento, ela não tinha mais poder. Estava derrotada. Eduardo ligou para Juliana assim que Valéria saiu do prédio. Acabou. Ela foi demitida. A verdade veio à tona. Juliana sentiu um alívio profundo, mas também uma sensação estranha de vitória vazia. Justiça havia sido feita, mas isso não mudava sua situação atual. Continuava desempregada, continuava lutando para sobreviver. Como se lesse seus pensamentos, Eduardo continuou. Juliana, a diretoria quer falar com você. Querem te oferecer seu emprego de volta com desculpas formais pelo que aconteceu. E tem mais. Querem te promover com um salário melhor, reconhecendo que você foi injustiçada. As palavras demoraram alguns segundos para fazer sentido. Depois, quando finalmente processou o que Eduardo estava dizendo, Juliana sentiu as lágrimas começarem a cair. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de validação, de uma justiça que finalmente se concretizava depois de tanta luta. É sério? Ela conseguiu perguntar com voz embargada. Completamente sério. E mais do que isso, Juliana, a diretoria entendeu que eu estava certo desde o início, que pessoas como você, com caráter e dedicação, valem mais do que qualquer currículo impressionante. Eles querem mudar a política de contratação da empresa, valorizar mais essas qualidades humanas que você representa. Você não imagina o impacto que sua história causou. Juliana não conseguia falar. Apenas chorava, segurando o telefone, sentindo um peso imenso sendo retirado de seus ombros. Quando você pode começar? Eduardo perguntou, sua voz carregada de emoção também. Amanhã, se for preciso, Juliana respondeu rindo no meio das lágrimas. Segunda-feira. Está bom, vou te esperar. E Juliana, obrigado. Obrigado por não ter desistido. Obrigado por ter lutado. Você salvou não apenas seu emprego, mas também o meu. Naquela noite, Juliana contou tudo para Isabela. A menina, que não entendia completamente todas as complexidades da situação, entendeu o essencial. A mãe estava feliz novamente. Isso bastava. Sentadas no chão do barraco, comendo um jantar simples mas preparado com alegria, mãe e filha conversaram sobre o futuro. Juliana prometeu que as coisas iam melhorar de verdade agora, que iam se mudar para uma casa melhor, que Isabela ia poder ter os livros que tanto queria, que iam construir uma vida diferente passo a passo, com paciência e esforço, mas dessa vez com uma base mais sólida. A menina abraçou a mãe com força. Eu sabia que você ia conseguir, mãe. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Juliana beijou o topo da cabeça da filha, sentindo o perfume doce dos cabelos cacheados. E você é minha força, minha filha. Tudo o que faço é por você. No final de semana, antes de começar novamente na segunda-feira, Juliana recebeu uma visita inesperada. Dona Mercedes apareceu na porta do barraco, acompanhada por Eduardo. A idosa trazia nas mãos um embrulho cuidadosamente preparado.
Minha filha, eu soube de tudo o que aconteceu. Soube que você perdeu seu emprego por causa do meu filho, que passou por momentos difíceis, mas que no final a justiça prevaleceu. Vim aqui te agradecer pessoalmente por tudo, por ter me ajudado naquele dia quando eu era uma desconhecida, por ter sido honesta e trabalhadora, por ter lutado pela verdade. Dona Mercedes estendeu o embrulho. Abra, por favor. Juliana abriu com cuidado. Dentro havia um terço antigo, de contas desgastadas pelo tempo, e uma foto antiga de Dona Mercedes, jovem trabalhando numa máquina de costura, com uma expressão determinada no rosto. Esse terço pertenceu à minha avó, Dona Mercedes explicou. Me acompanhou em todos os momentos difíceis da minha vida. E essa foto sou eu na sua idade, lutando sozinha para criar meus filhos. Quando olho para você, me vejo. Quero que fique com essas coisas, para lembrar que mulheres como nós sempre encontraram forças para seguir em frente, mesmo quando o mundo tentava nos derrubar. Juliana abraçou a idosa, sentindo a fragilidade daquele corpo que um dia a ajudara, mas também sentindo a força imensa que emanava daquela mulher, que sobrevivera a tantas batalhas. Obrigada, Dona Mercedes. Vou guardar com todo carinho. Quando eles partiram, Juliana ficou sozinha segurando o terço e a foto. Olhou para a imagem da jovem costureira, viu ali a mesma determinação que sentia em si mesma. Eram mulheres separadas por décadas, mas unidas pela mesma luta, pela mesma recusa em aceitar que a vida não reservava nada melhor para elas. Colocou a foto num cantinho especial do barraco, onde pudesse vê-la todos os dias. Ali estava sua inspiração, seu lembrete de que não estava sozinha nessa jornada. Gerações de mulheres fortes vieram antes dela, e gerações viriam depois. Todas lutando, todas resistindo, todas provando que eram mais do que o mundo tentava fazê-las acreditar que eram. Segunda-feira chegou radiante. Juliana acordou com o sol entrando pela janela mal vedada, mas dessa vez o calor não incomodava. Era um novo começo. Um recomeço, na verdade, mas com uma base mais sólida, com lições aprendidas, com cicatrizes que se transformaram em armadura. Vestiu-se com cuidado, olhou-se no espelho quebrado e, dessa vez, conseguiu ver além das imperfeições. Viu uma mulher forte, uma sobrevivente, uma lutadora, alguém que merecia estar onde estava, não por favor ou por sorte, mas por mérito próprio, conquistado em cada escolha difícil, em cada momento de resistência, em cada vez que poderia ter desistido, mas escolheu continuar. Chegou à empresa e foi recebida com aplausos pela equipe. Marina a abraçou chorando. Rogério apertou sua mão com respeito genuíno. Eduardo a esperava com um sorriso que não via nele havia meses. Bem-vinda de volta, Juliana. Seu lugar sempre foi aqui. E pela primeira vez, Juliana acreditou completamente naquelas palavras. Seu lugar era ali, não por bondade alheia, mas por direito conquistado. Os meses que se seguiram foram de transformação profunda. Juliana não apenas retornou à empresa, mas floresceu de uma maneira que nem ela mesma imaginava ser possível. A promoção veio acompanhada de novas responsabilidades, treinamentos intensivos e a oportunidade de provar, dia após dia, que a confiança depositada nela não era em vão. Eduardo recuperou completamente sua posição na empresa. A diretoria reconheceu publicamente que sua filosofia de valorizar pessoas pelo caráter, não apenas por diplomas, estava correta. A história de Juliana tornou-se um caso de estudo interno sobre como identificar talentos verdadeiros e sobre a importância de defender princípios mesmo quando pressionado. A relação entre Juliana e Eduardo evoluiu naturalmente de gratidão mútua para uma amizade genuína. Conversavam frequentemente, não apenas sobre trabalho, mas sobre vida, desafios, sonhos. Ele se tornou uma espécie de mentor, guiando-a pelos meandros do mundo corporativo, enquanto ela o lembrava constantemente de manter a humanidade em primeiro lugar, mesmo em meio às pressões do negócio. Dona Mercedes visitava Juliana regularmente, levando bolos caseiros, compartilhando histórias de sua juventude, criando um vínculo que transcendia a gratidão inicial. Para a idosa, Juliana era como uma filha do coração. Para Juliana, Dona Mercedes representava a avó que nunca conhecera,
uma figura de sabedoria e carinho que faltava em sua vida. Isabela prosperava vendo a transformação da mãe. Juliana conseguiu matriculá-la numa escola melhor, comprar os materiais que a menina precisava, até mesmo pagar algumas aulas extras de reforço. Mais importante do que as melhorias materiais era o brilho que voltara aos olhos da mãe, a leveza no sorriso, a esperança renovada que contagiava toda a casa. Conseguiram se mudar do barraco para uma casa pequena, mas digna, num bairro mais seguro. Não era um palácio, mas tinha paredes firmes, um telhado que não vazava, janelas com vidros inteiros. Isabela ganhou seu próprio quarto, algo que sempre sonhara. Juliana chorou. No dia da mudança, não de tristeza, mas de realização. Cada cômodo daquela casa representava uma batalha vencida, um obstáculo superado, uma prova de que desistir nunca fora opção. No trabalho, Juliana assumiu gradualmente mais responsabilidades. Sua dedicação natural, combinada com o treinamento que recebia, transformou-a numa profissional cada vez mais completa. Marina continuava sendo sua mentora e amiga, celebrando cada conquista como se fosse própria. Rogério, que no início olhara com desconfiança, tornou-se um aliado, reconhecendo que tinha muito a aprender com a ética de trabalho de Juliana. A empresa começou a mudar sua cultura de contratação, inspirada pela história de Juliana. Criaram programas de capacitação para pessoas com potencial, mas sem formação tradicional, oferecendo oportunidades que antes nem considerariam. Juliana foi convidada a participar dos processos seletivos, ajudando a identificar candidatos que, como ela, apenas precisavam de uma chance para provar seu valor. Um dia, quase um ano após ter retornado à empresa, Eduardo chamou Juliana em sua sala. A expressão dele era séria, mas havia um brilho nos olhos que indicava boas notícias. Juliana, senta aqui. Tenho uma proposta para fazer. Ela sentou-se, curiosa e levemente apreensiva. Aprendera que mudanças podiam ser tanto bênçãos quanto maldições. A diretoria aprovou a criação de um novo setor na empresa, focado em responsabilidade social e desenvolvimento de talentos. É uma área estratégica que vai trabalhar tanto internamente quanto com a comunidade. Queremos alguém que entenda na prática o que significa superar barreiras, alguém que possa servir de ponte entre diferentes realidades. Queremos você como coordenadora desse setor. Juliana ficou sem palavras por alguns segundos. Coordenadora? Liderando um setor inteiro? Parecia impossível, grande demais para alguém como ela. Eu não sei se estou pronta para isso, ela confessou, a insegurança antiga tentando ressurgir. Eduardo se inclinou para a frente, olhando diretamente para ela com aquela intensidade que Juliana já conhecia bem. Você estava pronta quando escolheu ajudar minha mãe, mesmo sabendo o preço que pagaria. Estava pronta quando enfrentou injustiças e não desistiu. Estava pronta quando voltou aqui e provou seu valor todos os dias. Técnica a gente ensina, Juliana. Liderança verdadeira vem de dentro, e você tem isso naturalmente. Aquelas palavras tocaram fundo. Juliana respirou fundo, sentiu a responsabilidade, mas também sentiu algo novo crescendo dentro dela. Confiança. Não a arrogância de quem se acha melhor que os outros, mas a consciência tranquila de quem sabe o que viveu, o que aprendeu, o que pode oferecer. Eu aceito, ela disse com firmeza, e vou fazer desse setor algo que realmente faça diferença na vida das pessoas. Nos meses seguintes, Juliana trabalhou incansavelmente na estruturação do novo setor. Criou programas de capacitação para jovens de comunidades carentes, estabeleceu parcerias com escolas públicas, desenvolveu projetos que ofereciam oportunidades reais de crescimento para pessoas que nunca tiveram acesso a elas. Cada iniciativa era pensada com cuidado, baseada em sua própria experiência, em suas próprias dores, em tudo que aprendera sobre o que realmente funciona para quem precisa de oportunidades. O setor começou a gerar resultados impressionantes. Histórias de transformação começaram a surgir. Pessoas que entravam sem esperança e saíam com propósito. Jovens que nunca imaginaram trabalhar numa empresa formal e agora construíam carreiras sólidas.
Juliana via um pouco de si mesma em cada um deles, e isso a motivava a trabalhar ainda mais. A história de Juliana começou a se espalhar além da empresa. Jornais locais publicaram matérias sobre o projeto de responsabilidade social, destacando a trajetória da coordenadora, que um dia fora faxineira e agora liderava iniciativas que mudavam vidas. Juliana era convidada para palestras, para compartilhar sua experiência, para inspirar outros que enfrentavam batalhas semelhantes. No início, sentia-se desconfortável com a exposição. Não buscava holofotes nem reconhecimento, mas Eduardo a convenceu de que sua história tinha poder, que poderia ser a centelha de esperança que outras pessoas precisavam para não desistir de seus próprios sonhos. Numa dessas palestras, realizada numa escola pública da periferia de São Paulo, Juliana olhou para a plateia de jovens, muitos com a mesma expressão de cansaço e desesperança que ela carregara por tanto tempo. Falou sem roteiro decorado, apenas com o coração, contando sua jornada com honestidade brutal, sem romantizar as dificuldades, mas também mostrando que superá-las era possível. Eu não estou aqui para dizer que foi fácil, porque não foi. Não vou mentir dizendo que basta querer para conseguir, porque sei que o mundo não funciona assim. Mas estou aqui para dizer que vale a pena lutar, que vale a pena ser honesta, mesmo quando a desonestidade parece mais vantajosa, que vale a pena ajudar, mesmo quando isso custa caro. Porque no fim, o que somos é definido pelas escolhas que fazemos nos momentos mais difíceis. Ao final da palestra, uma menina de uns 15 anos se aproximou timidamente. Tinha os olhos cheios de lágrimas, mas também havia algo mais ali. Esperança. Minha mãe é faxineira, a menina disse com voz trêmula. Ela acorda todos os dias às 4 da manhã, volta para casa destruída, e eu sempre pensei que esse seria meu destino também. Mas você me mostrou que pode ser diferente. Obrigada. Juliana abraçou aquela menina desconhecida, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a beleza de poder fazer diferença. Ali estava a razão de tudo. Ali estava o propósito que descobrira ao longo daquela jornada tortuosa. Os anos passaram. Isabela cresceu. Tornou-se uma adolescente brilhante, estudiosa, cheia de sonhos próprios. Juliana garantiu que a filha tivesse as oportunidades que ela nunca teve, mas também ensinou-lhe as lições mais importantes: trabalho duro, honestidade, empatia, a recusa em pisar nos outros para subir. Eduardo e Juliana mantiveram sua amizade profunda ao longo dos anos. Ele se tornou uma presença constante na vida dela e de Isabela, um tio postiço que comparecia em aniversários, formaturas, celebrações. Dona Mercedes acompanhou o crescimento de Isabela como se fosse neta de sangue, contando histórias, ensinando receitas, transmitindo a sabedoria acumulada em 8 décadas de vida. A empresa prosperou sob a nova filosofia que Juliana ajudara a inspirar. Tornaram-se referência em responsabilidade social, atraindo não apenas clientes que valorizavam esses princípios, mas também os melhores talentos que queriam trabalhar num lugar que realmente se importava com pessoas. Numa tarde de primavera, 5 anos após aquele dia fatídico em que Juliana ajudara uma idosa desconhecida na avenida, ela estava sentada em seu escritório, olhando pela janela a cidade de São Paulo se estendendo até o horizonte. Seu escritório, seu setor, sua equipe. Tudo conquistado não por sorte, não por favor, mas por merecimento. Pensou em toda a jornada, nos momentos de desespero quando parecia que nunca sairia daquele barraco. Na escolha de ajudar Dona Mercedes mesmo sabendo o preço. Na dor da primeira demissão. Na luta por justiça. No recomeço, nas vitórias pequenas e grandes que vieram depois. Eduardo entrou na sala sem bater, como fazia frequentemente. Trazia um sorriso no rosto. Adivinha quem acabou de ligar? A prefeitura. Querem expandir nosso programa de capacitação para mais 10 escolas públicas. Seu projeto está virando política pública, Juliana. Ela sorriu, sentindo uma satisfação profunda. Não era sobre ela, nunca fora. Era sobre quantas outras Julianas existiam por aí, esperando apenas uma oportunidade, uma chance, alguém que acreditasse nelas. Vamos fazer acontecer.
Então ela respondeu: cada pessoa que a gente conseguir ajudar é uma vida transformada. E vidas transformadas mudam o mundo, uma de cada vez. Eduardo sentou-se na cadeira em frente à mesa dela, ficou olhando para Juliana com uma expressão que misturava orgulho e reflexão. Você sabe que mudou a minha vida também, não sabe? Ele disse de repente. Antes de conhecer você, eu estava perdendo a fé na humanidade. Estava me tornando cínico, acreditando que no mundo dos negócios não havia espaço para a bondade, que emoções eram fraqueza. Você me mostrou que estava errado, que as melhores decisões da minha vida foram justamente aquelas guiadas pelo coração, não apenas pela cabeça. Juliana sentiu os olhos marejarem, mas eram lágrimas boas. Nós mudamos um ao outro, Eduardo. Você me deu a oportunidade que ninguém mais daria. Eu te mostrei que valia a pena arriscar. No fim, acho que nos salvamos mutuamente. Ele acenou, concordando em silêncio. Depois levantou-se, apertou a mão dela de forma respeitosa, mas calorosa. Tenho outra reunião agora, mas a gente se vê na celebração de amanhã. 5 anos do programa. É uma conquista nossa, Juliana. Quando ele saiu, Juliana ficou mais alguns minutos olhando pela janela. Pensou em como a vida era estranha, como uma única escolha podia mudar tudo. Como caminhos que pareciam levar ao abismo, às vezes conduziam aos lugares mais inesperados. Pegou o celular, ligou para Isabela, que estava na escola. Alô, minha filha. Só liguei para dizer que te amo e que estou orgulhosa de você. Nos vemos à noite. Depois, olhou para a foto de Dona Mercedes jovem, que agora ocupava um lugar especial em sua mesa de trabalho. Aquela costureira determinada olhava de volta através do tempo. 2 mulheres separadas por décadas, mas unidas pela mesma força, pela mesma recusa, em aceitar menos do que mereciam, pela mesma crença de que o mundo podia ser melhor. Juliana sorriu para a foto, sussurrou baixinho. Conseguimos. Nós, mulheres guerreiras, sempre conseguimos. E naquele momento, sentada em seu escritório com vista para a cidade, que um dia a ignorara, mas agora a reconhecia, Juliana soube com certeza absoluta que cada lágrima, cada dor, cada batalha valera a pena. Porque no fim, a bondade não fora punida. Fora recompensada de formas que ela nunca imaginara possível. E essa era a verdade mais bonita de todas. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Juliana, Eduardo e Dona Mercedes tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de luta, superação e justiça, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi a escolha difícil de Juliana na avenida, a luta contra as injustiças ou a vitória final? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que a bondade ainda vale a pena, mesmo num mundo que às vezes parece recompensar apenas a frieza. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre a vida.